Olá pessoal, bem-vindo a mais uma segunda aula de progressão aritmética. Nós aprendemos na primeira aula a respeito do termo geral, ou seja, a fórmula geral para calcularmos os termos de uma PA. Nesta aula vamos aprender então a como inserir, ou seja, interpolar termos numa PA, que começa aqui com menos 5 e termina com 19. Precisamos colocar 5 termos aqui no meio. Como fazer isso? Bem, nós temos o primeiro termo, que é o A1. Ele é o menos 5. E nós temos o último termo, que é o A7, né? Que ele é 19. Então, seguindo a fórmula, então, nós temos então que o A7 é igual ao A1 mais, né, no caso aqui, 7 menos 1 vezes R. Então, quem é o A7? Né? Vamos ver aqui, o A1 é menos 5, né, mais 6R, igual a 19, né, que é o A7. Ok? Então, 6R é igual a 24, R é igual a 4. Achamos a razão desta PA para justamente colocarmos os termos aqui. Ou seja, 5 menos 5 mais 4, então, menos 1. Com mais 4 dá 3, com mais 4, 7, 11 e 15. Completamos aí a nossa PA, ok? Simples assim. Isso que é interpolar ou inserir termos numa PA. E olhando essa PA aqui, podemos observar o seguinte: sempre que nós tivermos 3 termos, ou seja, A, B, C, sempre o B do meio vai ser a soma dos outros dois dividido por 2. Ou seja, vai ser a média dos outros dois. Observem aqui, por exemplo, você tem menos 1 com 7 dá 6, a metade é 3. Você tem 7 com 15 é 22, dividido por 2 dá 11. Né? Sempre assim, ok? E observando também, aqui, olha, vejam só, do menos 5, as pontas, os extremos, se somarmos os extremos, nós encontramos aqui o quê? Menos 5 com 19, 14. Se somarmos aqui o outro da mesma distância, né, dos extremos, o vizinho aqui com o vizinho anterior lá, então, menos 1 com 15 vai dar 14 também. Se somarmos o seguinte vizinho aqui com o outro vizinho de lá, com o 11, nós temos também 14. Não é? E finalizando aqui no meio, nós temos o 7, que é o termo médio. Ele ficou exatamente no meio, porque nós temos um número ímpar de termos, então sobrou um no meio, que é o termo médio. Se somarmos todos eles, 14 mais 14 mais 14 mais 7, né, nós temos aí então uma soma de 49. Então, somando tudo, nós temos 49. Deixar guardado ali para lembrarmos, né? Eu vou apagar aqui. Muito bem. Então, como nós aprendemos isso, né? Um aluno chamado Gauss, que se tornou um grande matemático, o professor, então, pediu para os alunos todos somarem os números de 1 a 100. E o que Gauss observou? Que quando ele pegava do 1 ao 100, ele tinha 101. Se ele pegasse 2 com 99, também ele tinha 101. Se ele pegasse do 3 e somasse com 98, também tinha 101. Então, ele observou que isso que nós vimos aqui. Então, esse grande matemático Gauss, né, clareou para nós sobre isso. Né? E ele chegou, então, à conclusão que ele tinha aqui, desses 100 números, 50 pares. E ele simplesmente multiplicou o 101 por 50 e ele disse para o professor: já tenho a resposta, 5.050. Okay? Rapidamente, não precisou sair somando tudo, né? E o que Gauss então deixou para nós
de herança, uma fórmula para calcularmos o somatório de todos os termos de uma PA, conforme vimos aí, né? Se trata justamente do primeiro mais o último termo, né? Multiplicado pelo número de termos, e isso dividido por 2, porque eles são aos pares. Ok? Então, podemos calcular o somatório de todos estes. Vejam, por exemplo, se fizéssemos aqui, nós teríamos o menos 5, né, com mais 19, né, isso multiplicado pelo número de termos aqui que nós temos, que é 3 e 3, 6, 7 termos, né, e dividido por 2. Certo? Então, aqui dá, né, menos 5 com 19, 14. Dividido por 2, 7 vezes 7, 49. Exatamente. Então, vamos ver agora o exercício para entendermos bem isso aí. Aí está, né? Então, a primeira questão é: escreva a PA crescente de 3 termos, sabendo que a soma é 3 e o produto é menos 8. Numa PA, nós sabemos que a diferença entre um termo e outro é justamente a razão. Então, nós temos, por exemplo, um termo x, não sabemos qual é. O termo seguinte, se ela é crescente, então o termo seguinte é ele mais a razão. Né? Então, assim nós temos aqui 2 termos. Diz aqui que são 3 termos. Então, um termo vizinho anterior é justamente ele menos a razão. Ó, menos a razão. Então, assim, nós temos os 3 termos, ó, e somamos os 3 termos igual a 3. Diz aqui que a soma é 3. Viu? Montamos aqui na linguagem matemática. Né? E diz que o produto é menos 8. Ou seja, a mesma coisa nós fazemos, ó, que o x menos r vezes x, aí vezes aqui o x mais r, então o produto é igual a menos 8. Isso. Então vamos usar no caso esse sistema aqui, não é? Então, aqui tudo é adição e subtração, então aqui o R, aqui ó, menos R com mais R, acaba, então ficamos só com 3x. Então, na realidade, nós temos aqui o quê? 3x igual a 3. Então, isso nos leva aqui, o x é igual a 1. Muito bem. E aí podemos colocar o 1 no lugar do x nesse sistema aqui, ó. Então, no lugar do x, vamos colocar 1. Então, onde for x, colocamos 1. Já sabemos o valor dele. Né? Assim fica mais fácil. Né? Então, 1 aqui multiplicando todos eles, não vai fazer diferença. Né? Então, aqui nós temos 1 menos r vezes 1 mais r. Ou seja, a diferença de 2 quadrados. Ou seja, 1 elevado a 2, né? Menos r elevado a 2. Isso é igual a 8. E calculando aqui, aliás, igual a menos 8. Né? Menos 8. Então, calculando isso aqui, vai ser o R2 igual a 8 mais um 9. Né? Ou seja, o R2 é igual a 9. Então, o R é igual a 3, porque a raiz de 9 é mais ou menos 3. Então, 3 porque ela é uma PA crescente, então a razão é positiva. Tá? Então, se temos a razão, então agora já temos então essa PA, que vai ser o quê? Pega a razão
temos o x também. Então, o primeiro termo aqui, ó, é 1 menos 3, menos 2. E depois, né, no caso é 1, termo do meio, e o outro, o terceiro termo, que é 1, no caso, mais 3, 4. Pronto, formamos a PA. Essa segunda questão, dê a soma dos 20 primeiros números naturais. Então, os números naturais começam o quê? Com 0, né? E vai até onde? Então, esta PA será formada por 0 até 19, que são os 20 termos, né? Então, o somatório disso tudo, nós vamos somar de 0 a 19. Então, a soma dos 20 termos vai ser igual a 0 mais 19, né? Isso tudo aqui dividido por 2 e vezes 20, que é o número de termos, né? Então, 20 vezes 19, no caso, vai dar 300, né? E 80, isso, dividido por 2, 190. Está aí a resposta. Ok? Espero que você tenha aprendido, tenha gostado. Se ainda não está inscrito no canal, Matemática Fácil, professor Juarez. E até a próxima aula.